Então a moda, de certa forma, ela sempre fez parte de uma maneira que eu encontrava de me expressar e de conseguir estar na minha moda. E então se mistura muito. Aí eu fui estudar design de moda no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina. E o meu encontro com a moda lá foi completamente diferente do meu encontro da moda hoje. Eu me vi em 2006, depois de sofrer um acidente de carro, completamente perdida, porque eu me formei para trabalhar com um formato de corpo, um padrão corporal. Então, as minhas aulas de modelagem, o meu pensamento, nunca embutiram uma pessoa com deficiência. Fui alta e magra, e de repente eu me vi no padrão extremamente oposto, que é de um corpo com deficiência, onde ele não é nem reconhecido como um consumidor. Então, muito menos como uma pessoa que está na moda. Então, em 2013, eu resolvi me arriscar. Eu entendi que eu precisava entender o que era uma limitação para mim. E eu não precisava mais que as pessoas me falassem isso, porque a maioria das pessoas que me falavam que eu podia ou não fazer, nem deficientes elas eram. Então, em 2013 eu fui fazer um intercâmbio em Boston, e eu costumo dizer que para mim foi a descoberta da minha vida, porque foi num país onde existe uma coisa muito importante chamada acessibilidade, que eu comecei a entender que o problema não era ser cadeirante, o problema não era ser deficiente. O problema era eu estar num lugar deficiente onde eu não conseguia sair de casa e onde eu começava a acreditar que eu era incapaz. Então foram os 3 meses mais valiosos da minha vida. Lá eu comecei a entender que meu corpo não me proibia de estar nos lugares, não me proibia de fazer amigos, eu não era menor do que ninguém, eu só tinha um jeito diferente de fazer as coisas. E é engraçado como as pessoas entendem que o diferente sempre é algo negativo. E não, é uma maneira que é só diferente, de você fazer uma mesma coisa. Então, em 2015, eu fui fazer pós-graduação em Comunicação e Cultura de Moda. Porque eu comecei a perceber também que existia uma necessidade de começar a comunicar a moda inclusiva. Então eu resolvi colocar o quê? Estabelecer um projeto, que é o Fashion Day Inclusivo, onde eu reunia um time de alunas, ou de consultoria de imagem, ou de estilismo, ou de comunicação e moda, para participar desse projeto. Então a gente vai até os hospitais de reabilitação. Esses hospitais têm pessoas que nasceram com alguma deficiência ou se tornaram deficientes ao longo da vida. E nós fazemos um mapeamento de toda a parte funcional, clínica dessas pessoas, então o que ela pode ou não usar, mas também do desejo daquelas pessoas se perceberem. Então, a princípio os 3 que a gente já realizou foram feitos com mulheres, até porque para mim era mais fácil, mas o próximo a gente quer fazer com homens. Mas a ideia era explorar isso, apresentar para essas pessoas que elas podiam se enxergar na moda. E a gente não tapa a deficiência, a gente não disfarça nada. Na verdade, a gente quer mostrar para elas que elas são bonitas da maneira que elas são. E a moda ela só vem como mais uma forma de expressar aquilo que elas querem mostrar para o mundo. Então é perceber um novo olhar que vai além de tendência. Existe uma troca grande. E principalmente as alunas, que são as profissionais do futuro, começam a perceber que aquele corpo também quer ser considerado, quer participar da moda. Então aí a gente fecha esse ciclo. E no final do evento a gente distribui kits. Esses kits têm produtos de beleza, tem lenço, tem bolsa, porque aí elas já saem desse dia percebendo que aquilo ali é o pontapé inicial para essa reaproximação com o próprio corpo. Então essa questão de relação com a deficiência vai depender da pessoa, não da deficiência. Então é muito legal essa mudança que existe quando elas começam o projeto, essas estudantes, e quando elas terminam esse projeto. E elas terminam entendendo que essas pessoas são mais um público consumidor. E a mesma mudança acontece com os pacientes. Existe aquela negação em não se entender como um corpo que pode ser colocado na moda. Então, por isso que a gente começa o evento com uma palestra de automaquiagem, que é dada por um amigo meu, que é um grande maquiador, e elas começam a se entender e começam a analisar aquele rosto, perceber que, poxa, eu posso sim ter acesso a isso.
Então, quando a gente vai para a segunda etapa, que é a palestra, que a gente coloca as roupas que supostamente tem no mercado e possa se adequar, elas já estão um pouco mais íntimas nesse assunto. E no final do evento, elas já estão maquiadas, elas já estão pegando aquele lenço, elas já estão se percebendo as possibilidades que a moda traz, não só como uma pessoa se sentir bonita, mas é uma pessoa que pode expressar aquilo que ela quiser. É se empoderar através da moda, é entender que as escolhas do meu corpo sou eu quem faço. Eu não preciso de alguém para me dizer o que eu posso ou não usar. Mas a gente só tem que criar essa ponte para que essas pessoas entendam que elas também podem ter acesso a isso. Porque como a gente tem uma indústria que o tempo todo dissemina uma imagem só e um público só, nós como deficientes a gente acaba se sentindo não pertencente a isso. E a gente precisa de representatividade em tudo, inclusive na moda.